você já está na tela. Eu quero agradecer a Deus do céu também pela vida do Giovanni, o obreiro Giovanni, que está pela primeira vez. Aplausos eternos para ele. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu podia esperar até a volta de Cristo agora, menos a presença desse homem, mas ele veio, bem-vindo. E tem uma menina ali que eu olhei e eu já sei que é. Eu perguntei se ela é a irmã mais nova da Marisa. Ela disse: não, eu sou a mãe dela. Não é a mais nova, né, mãe? Então, quem achou, diga: achei. Achei. Mas, vamos ler a palavra. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Só o versículo. Mas longe esteja de mim gloriar-nos, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E você diz amém. Glória a Deus. Qual era a glória de Paulo? Paulo, ele diz que a glória dele era a cruz de Cristo. Ele disse: não vou me gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo. Meditando nesse texto, eu fiquei pensando, se Paulo, sendo bandeirante do Evangelho, ele dizer uma palavra dessa, imagina eu e você. Não temos motivos nenhum para nos se gloriar a não ser na cruz de Cristo Jesus. Mas isso, na época, à primeira vista, era um choque. Na época, alguém dizer que se tivesse que se gloriar na cruz de Cristo, era chocante. Por quê? A cruz era um instrumento de vergonha, de escárnio, de dor, de sofrimento. E como é que um homem, com a cultura que o apóstolo Paulo tinha, poder dizer isto? Mas onde estava a glória de Paulo? Na cruz de Cristo Jesus. Mas qual era a razão que levaram Paulo a se gloriar na cruz de Jesus Cristo? E qual é a razão de nós, povo de Deus, se gloriarmos na cruz de Cristo? Nós temos uma palavra do céu para o seu coração, para explicar por que nós devemos nos gloriarmos unicamente, não na nossa beleza, não no nosso cargo, não no nosso status, não no que fazemos, não no que possuímos, mas nos gloriarmos unicamente na cruz de Cristo. Porque nela Jesus foi crucificado. Na cruz Cristo morreu por mim e por
você. Na cruz ele morreu por mim e por você. Na cruz Cristo levou no corpo dele todos os nossos pecados. Na cruz Cristo pagou uma dívida nossa que era impagável. Ele pagou e cravou na cruz do madeiro, lá em Jerusalém, num monte chamado Monte Caveira. Lá está cravado os meus pecados e os seus pecados. Se bem lavada a raça. Se que alguém quiser apontar os teus pecados, meu irmão, minha irmã, dizer isso aí quando estava lá, diz quando estava lá. Mas Cristo pegou todos os meus pecados e cravou lá no Monte Caveira, na cruz de Cristo, e está selado na cruz com sangue precioso de Cristo Jesus. A dívida era impagável, nós não tínhamos como pagar. Por isso que foi preciso um sacrifício. E Jesus fez esse sacrifício por nós. E há razões muito grandes para nós nos gloriarmos na cruz de Cristo. Como as coisas no mundo nos fascinam, as coisas do mundo nos fascinam. Mesmo depois que a gente abraça a fé em Cristo, as coisas do mundo nos fascinam. Ela ainda quer nos atrair, nos envolver. Mas o mundo com todos os seus prazeres, o mundo com todos os seus prazeres, com todas as suas vantagens, já não mais nos atrai. Digo, o mundo já não me atrai. Digo, o mundo já não me atrai. Porque estou crucificado em Cristo Jesus. O mundo já não nos atrai mais. Porque em Cristo o nosso velho homem morreu. O mundo não nos atrai mais com as músicas mundanas, nem com as coisas mundanas, porque em Cristo nós morremos. Em Cristo nós morremos todo dia. Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo, não é metade, tudo se fez. Aplausa a ele. O que representa, na verdade, para mim e para você, a cruz de Cristo? Para o apóstolo Paulo, nela, Cristo foi crucificado. Nela, o mundo foi crucificado para nós. E nela, eu e você estamos crucificados para o mundo. Diga, na cruz, eu e você estamos crucificados para o mundo. Diga mais uma vez, na cruz, eu e você estamos crucificados para o mundo. Isso é verdade, irmão, isso é verdade. Estamos crucificados. Quer ver uma coisa, como é fácil a gente saber se estamos crucificados para as coisas do mundo? É simples. Aquelas músicas que a gente gostava quando a gente estava lá no Egito, sendo escravo de Faraó, alguém bota aquilo ali, dá vontade da gente sair dali. Sim ou não? Sim. Dá vontade de sair. Diz, pelo amor de Deus. Isso aí, quando eu estava lá no mundão, eu achava tão interessante, mas agora não me interessa essa música. Agora não me interessa mais essa música. Porque nós estamos crucificados em Cristo. O nosso velho homem morreu. E tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. É por isso que Paulo se gloriava na cruz de Cristo. E para você, o que a cruz representa?
para nós o que a cruz representa. Na cruz, Jesus nos deu a sua paz. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Na cruz, Jesus nos deu a sua paz. Ele é a nossa paz. Ele nos deu a sua paz na cruz. Ele é a nossa paz. Além de tudo, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz. Jesus é o doador da paz. Então, crente tem paz. Crente não precisa das coisas mudando. Através da morte de Cristo, Ele nos deu alegria. A alegria de Cristo está em nós. Nós somos o único povo do mundo que temos essa alegria. Mas não é uma alegria qualquer. É uma alegria eterna, não é alegria momentânea. Porque quando nós estávamos no mundo, a gente tinha uma alegria momentânea. Era uma alegria no domingo e na segunda-feira uma cara de quem estava de ressaca. Para alguns bebiam, que eu nem sei, porque eu também, graças a Deus, não entrei por esse caminho, não. Graças a Deus, pode aplaudir a terra. De sorte que o discipulado cristão, ele começa na cruz. A pessoa aceita Jesus, já começa o discipulado na cruz. E nunca vai sair mais da cruz. Aceitou a Jesus, começa já com a cruz. E nunca mais sai dessa cruz. O preço da graça que nós temos, o preço da graça que eu e você temos, foi conquistado para nós lá na cruz, no Monte Caveira, lá em Jerusalém. É por isso que nós temos a paz de Cristo. É por isso que nós temos a graça e a paz. E nesse ministério nós cumprimentamos com a graça e a paz de Cristo. E quem quiser seguir a Jesus, foi Ele mesmo que falou, tem que estar disposto para carregar a sua própria cruz. Não é para carregar a cruz do irmão, nem da irmã, nem do tio, nem do pai, nem da mãe. Você está apto para carregar sua própria cruz. Cada um de nós tem uma cruz, então você vai carregar a sua, eu vou carregar a minha. Quem está entendendo, aplauso eterno. A cruz de Cristo, ela nos ensina algumas coisas. A cruz de Cristo, ela nos ensina que não há vitória sem sacrifício. Diga, a cruz de Cristo nos ensina que não há vitória sem sacrifício, sem sofrimento. Eu vejo alguns crentes dizendo, irmão, é só vitória. Onde é que está escrito isso? Porque não é só vitória. Tem que ter sofrimento primeiro. Não é só vitória. Se você quer uma cura, você tem que ir lá no médico. Se quer uma oração, tem que vir na igreja. Se quer ganhar dinheiro, tem que ir lá no trabalho. Não vai ficar balançando na rede e o dinheiro cair. Não é só vitória, tem que ter sacrifício. Pode aplaudir a terra. Não há coroa sem a cruz de Cristo. Todos que botaram uma coroa na cabeça, dizendo que era rei do sertão, rei de não sei de que, rei de não sei de que, rei de rock, rei de não sei de que, todos esses morreram e acabou-se. Porque não tinha a cruz. Mas quem tem a cruz, tem a coroa de Cristo também. Pode aplaudir a terra. Não tem. E também não há cruz sem remissão, sem sangue. Porque Jesus, ele derramou sangue para nos remir, para nos comprar de volta, para comprar eu e você de volta. Foi com preço do sangue. Mas aonde foi esse sangue? Lá em Jerusalém, no Monte Caveira. Foi lá que ele nos comprou. Nós estávamos perdidos e ele nos resgatou com sangue precioso,
E esse sangue precioso está sobre mim, sobre você, sobre essa igreja. Se você, meu irmão, minha irmã, quer saber o tamanho do amor de Deus, é só você começar a olhar lá para a cruz e ver o sacrifício de Jesus por nós. Para medir o amor de Deus, a gente olha para onde? Para a cruz. Vai ver, e o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal é tal, é tal, é tal, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus, nos garante vida eterna. Aplausos aí. O preço da graça que nós temos começa ali na cruz. Digo, o preço da graça começa ali na cruz. Porque se não fosse a cruz, nós não estávamos desfrutando dessa graça. A salvação é pela graça. Muitas coisas que nós temos que resolver, precisamos da graça. Ainda que você esteja cheio da paz, mas se não tiver graça, não consegue resolver. Porque eu tenho visto algumas irmãs que têm esposo não crente. Aí ela diz: pastor, ora por mim, porque lá em casa o meu marido só a graça. Ela já tem a paz, mas ela diz: lá em casa só a graça. Sim ou não? Aplauso eterno por isso. E a graça de Cristo Jesus, que foi conquistada lá na cruz, venha sobre nós. Existe coisa no trânsito que só a graça. O camarada passa, faz um sinal lá pra gente, né? Você sabe, precisa repetir. Mas só a graça, mesmo você tendo a paz, está arriscado de sair um pouquinho da paz. Mas a graça, e essa graça foi conquistada para nós. Tome posse dessa graça. Se alegre com essa graça. Glorifica a Deus com essa graça. E Jesus disse que quem quiser seguir a Ele, tem que carregar a sua cruz. Para seguir a Jesus, tem que carregar a cruz. Você pode não ver, nem eu ver a sua cruz, mas eu carrego uma cruz, você carrega o outro. A cruz de Cristo nos mostra que não há limite. A cruz de Cristo nos mostra que não há limite que Deus possa fazer para salvar os pecadores. Não tem limite. Deus faz o sacrifício que for para resgatar os pecadores. Mas tudo através do sacrifício. Para os irmãos terem uma ideia, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, a gente não vai ler, que não é no 5. Paulo diz que Deus, Ele desceu da sua glória, Ele veio em busca dos ofensores. O ofendido, que era Jesus, veio em busca do ofensor, que era nós. Ele era o ofensor, o ofendido, nós éramos o ofensor, éramos inimigo dele por natureza, e ele desceu da sua glória para fazer o sacrifício na cruz, por mim, por você. Na cruz, Jesus fez uma reconciliação consigo mesmo, por mim e por você, e aplauso eterno. Agora a pergunta: você está disposto a carregar a sua própria cruz? Porque não existe céu sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Por isso que a maioria dos pregadores não prega sobre a cruz, porque ele quer receber uma glória, quer que as pessoas fiquem pulando, dando glória quando ele está pregando. Mas não existe cristianismo sem a cruz de Cristo. Jesus carregou a cruz. Não sou eu e você que não vai carregar. Diga para a pessoa que Jesus carregou a cruz, e aquela cruz não era dele, era minha e era sua. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor carregou a minha cruz.
Jesus nos mostra seu amor através da cruz. Lá na cruz, ele sofrendo, mas ele já estava vendo. Dia 16, dia 16 de março de 2025. Isso há 2000 anos atrás, ele já estava vendo esse povo que está aqui, todos nós. Ele já estava vendo que ele ia resgatar com sangue precioso lá na cruz. E vamos aplaudir a ele. Tanto é que Jesus, ele não manda que nós fiquemos lembrando os milagres que ele fez, embora está escrito na Bíblia, mas ele não manda que a gente fique lembrando, não, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou, Jesus fez isso. Não, ele não pede para fazer isso. A gente faz porque é até uma obrigação nossa falar que Jesus salva, que cura, leva para o céu, sim ou não? É uma obrigação nossa. Mas ele não mandou. Mas ele mandou, sabe o quê? Lembrar, fazer isso, a ceia, em memória de Jesus. Qual era a memória? Lembrar para as pessoas, no dia da ceia, hoje, o sacrifício que ele fez na cruz. E ele ainda deu outra ordem, disse, até que eu venha. Então a ceia é um memorial para lembrar de tudo que ele fez, do sacrifício que ele fez por nós, até que ele venha. E ele pode vir hoje e ser a última ceia e a gente cear com ele na glória. Agora ele demonstrou o seu amor na cruz por nós. Mas nós estamos dispostos a mostrar o nosso amor por Jesus através da cruz que nós carregamos? É uma interrogação, não precisa responder. Através da sua própria cruz, você demonstrar o seu amor, e eu também, por Cristo Jesus. Porque foi lá na cruz que começou o berço. O berço começou na cruz. Diga, o berço do Evangelho de Cristo começou lá no Monte Caveira, na cruz do Calvário. Pode aplaudir até. Foi lá que começou. Foi na cruz que o Senhor Jesus deu um brado. Ele disse, está consumado. Naquele brado ele estava dizendo, olha, já está pago. Já está feito o sacrifício que eu vim fazer por aqueles que hão de se salvar. Foi esse brado que Jesus disse, já está consumado, já está pronto. Foi lá na cruz que um homem lá na cruz rejeitou Jesus. Você sabe da história. Eram dois salteadores, fosse hoje dois assaltantes, um à direita, outro à sua esquerda. Lucas registra isso no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 a 42. Lucas registra que um dos malfeitores blasfemava, dizia, se tu és, disse na cruz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro disse, olha, tu pelo menos devia respeitar, porque nós estamos aqui pelos nossos próprios erros, mas esse justo não cometeu mal nenhum. Aí esse, que estava na direita, ele completa, ele olha para Jesus e diz, Jesus, Senhor, melhor dizendo, Senhor, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele reconheceu duas coisas, reconheceu que Jesus era Senhor, o que muitos de nós vão falar, você Jesus, não, Senhor. Aquele malfeitor, ele reconheceu que Jesus era Senhor e reconheceu que era Rei. E é isso que nós temos que fazer, reconhecer Jesus como Senhor e como Rei. Ele disse, quando entrares no teu reino, para entrar no reino é porque Jesus é Rei. É Rei do Rei, Senhor do Senhor. O malfeitor, um dos malfeitores rejeitou o sacrifício na cruz. Ele rejeitou
teve a oportunidade igual, na direita e na esquerda. Ele rejeitou, ele blasfemou. Mas o que estava na direita, a Bíblia diz que o que estava na direita, disse: quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. E veja a expressão da palavra de Jesus, que é que Jesus falou para ele. Jesus não falou para aquele pecador, aquele assaltante: o ano que vem você vai estar comigo, porque você vai ficar aí se arrependendo até... Ou então a semana que vem você vai estar comigo. Mas a resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Se tivesse uma classificação no céu para as pessoas, esse elemento, esse salteador, ele não ia estar perto de Jesus, ele ia estar distante se tivesse um local assim privilegiado no céu. Mas Jesus não quer saber o tamanho do pecado da pessoa, ele quer saber o tamanho do arrependimento. Não existe tamanho de pecado para Jesus, existe tamanho do arrependimento. Esse malfeitor, ele se arrependeu e Jesus disse: olha, a salvação imediata, eu estou conjecturando Jesus, a salvação imediata é hoje, não é amanhã nem daqui a um ano. Hoje você está comigo no paraíso e você aplaude a Deus. Agora, Jesus ele dá oportunidade para nós, dá oportunidade para nós, igual deu para os dois malfeitores. Um escolheu salvação, outro escolheu perdição. Então, nessa noite, olhe como se estivesse vendo a cruz de Cristo aqui. E fique do lado direito e fique do lado esquerdo. Na hora do convite, você vem à frente e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqueles dois tiveram a mesma oportunidade. E foi lá na cruz que um malfeitor, um pecador, reconheceu os seus erros. A primeira coisa que nós fazemos é reconhecer o erro. Depois reconhecer que Jesus é Senhor e reconhecer que Ele é Rei. Porque nós não podemos aceitar Ele só como Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Diga: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Agora já imaginou todos três crucificados? Mas Jesus fez uma promessa. Ao que aceitou Jesus, a promessa foi grande. E quando Jesus faz a promessa, Ele cumpre. Sim ou não? Sim. Jesus fez a promessa e Ele cumpriu. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Para aquele que aceita Jesus, ele já começa logo escrevendo o nome lá no livro da vida. Amém? É interessante, eu estava lendo uma história de uma senhora, né, uma história, né, tem um nome, mas não sei se ela existe mesmo, é uma história. Ela morreu e quando ela chegou lá no portão para entrar, o anjo foi ver lá, porque a Bíblia diz que tem um livro no céu, né? Em Apocalipse 21:15 diz que tem um livro no céu e o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, senão não entra. Não entra, porque o céu não é bagunça para entrar qualquer um. Tem que estar escrito, né? Aquele 21:15 é 20:15. Veja aí. Então veja bem. Aí aquela senhora, ela chega lá no céu e pergunta assim: por que meu nome não está escrito? Por que meu nome não está escrito aí nesse livro? Só pode entrar o que está escrito. Por causa das coisas que eu fiz? Aí o anjo disse: não, por causa do que você não fez. Porque o que você fez foi muito pecado. Mas se você tivesse tido arrependimento, teu nome estava escrito no livro da vida, você ia disputar o céu. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Existe esse livro? Existe, senão a Bíblia não mente. Então tem que estar escrito. Para estar escrito, nós temos que aceitar. Quando a gente fala aceitar Jesus, irmão, para ser uma explicação melhor, por isso que eu gosto de pregar devagar, eu não fico pregando igual locutor esportivo. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Lázaro, sai para fora. Não, eu vou devagar para você entender. Amém, irmão? Amém. Porque você vai entender. É interessante, irmãos, que quando a gente fala aceitar Jesus, não é simplesmente aceitar, você está aceitando o sacrifício que Ele fez por nós. Está reconhecendo que aquele sacrifício foi por nós. Quando eu aceitei Jesus, você aceitou também, você estava reconhecendo que o sacrifício que Jesus fez é merecedor de você dizer, eu aceito o sacrifício em meu favor. E aplauso eterno. Você já sabe, um perdido na cruz, mas foi salvo. Era 2 perdidos, só um foi salvo. O resgate do homem perdido, o meu resgate, o seu resgate, custou muito caro para Deus. E é por isso que nós que já aceitamos Jesus temos que valorizar. O meu resgate e o seu resgate custou muito caro. Custou caro por quê? Porque Pedro diz que não foi com prata nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver. Nós fomos resgatados da vã maneira de viver através do sangue precioso de Jesus Cristo. A salvação é de graça, mas ela não é barata. É de graça, mas não é barata, porque ela custou a vida do próprio Filho de Deus. E aplauso a Jesus por isso. Cristo, ele veio ao mundo, irmãos, ele veio ao mundo como nosso representante. Quando nós ainda não éramos crentes, Cristo veio ao mundo como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. Quando ele foi pregado na cruz, Deus pagou todo o débito que era contra nós, ele lançou na conta de Cristo. O que não tinha pecado se fez pecado por nós. Quem está entendendo? Amém. Aí lá na cruz foi pago os pecados que eu cometi, os pecados que você cometeu, e é por isso que nós devemos sempre valorizar o sacrifício lá na cruz do Calvário. Os irmãos sabem que o malfeitor, ele teve uma iniciativa grande. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o reino de Deus, ele deve estar estabelecido. Digo, o reino de Deus deve estar estabelecido na minha vida e dentro de mim. Diga mais uma vez: o reino de Deus tem que estar estabelecido em mim e dentro de mim. Diga, na nossa família tem que estar estabelecido o reino de Deus. Diga, nessa igreja deve estar estabelecido o reino de Deus. Diga, nesse ministério deve estar estabelecido o reino de Deus. Diga, no Brasil deve estar estabelecido o reino de Deus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A gente vê, irmãos, já para conclusão, a gente vê o que Deus faz. Deus pega uma pessoa que o mundo não dá uma moeda furada. Camada, nem a família quer mais. Aí o Senhor Espírito Santo vai lá, toca nessa pessoa. E é por isso que Jesus falou que não veio para os santos, veio para os doentes.
O camarada se acha tão santo que não quer aceitar Jesus. Eu não. Para que eu vou aceitar Jesus? Eu sou tão santo. Aí Jesus diz, tá bom, então eu não vim para você não, eu vim para quem precisa. Você não precisa. Aí o camarada está numa situação difícil. Aí vem e aceita a fé. Eu estive agora no lançamento do livro, já falei aqui, lá na outra igreja, que a gente pastoreia lá também. E veio os irmãos que a gente já tinha ganho eles para Jesus, veio lá no presídio, a gente ganhou eles para Jesus. E quando eu falo no presídio, eu evangelizei 10 anos no presídio, mas graças a Deus nunca fui preso, eu, nem a minha família, minha esposa, ninguém. Foi coisa, era uma obra de Deus que eu fiz em 10 anos no presídio. 5 carteirinhas eu tive, né, que era 2 anos, 1, 2, 2, 2. Renova 2, 2 anos. Aí veio uns irmãos lá, que eu nem conhecia, já pastor, tem um que é pastor, ele vai, faz o mesmo trabalho que eu fazia no presídio, ele faz, vai evangelizar. E esse irmão me chamou muita atenção, porque esse irmão lá no presídio de Gacosta, ele era um malfeitor do evangelho. Ele ficava na porta da capela. Lá a gente chama capela porque é um culto para todos, entendeu? Na porta da capela, ele ficava aqui assim, ó, em pé e com a mão aqui, ó. Os irmãos que fossem chegar para cultuar Deus tinham que passar por debaixo da mão dele. Ele era um cara muito violento no presídio, o pessoal tinha medo dele. Só que, graças a Deus, eu não estou me gloriando, não, gloriar em Cristo. Quando eu chegava, uma distância assim, quando está o diácono aqui, João Paulo, e ele estava ali, ele já saía logo da porta. Saía. Eu creio que era o anjo que puxava ele, para mim não passar por debaixo da mão dele. Aí ele saía, eu passava, ele voltava de novo. E um dia eu cheguei lá, ele ficava observando uma janelinha pequena do lado, a gente pregando a palavra, ele observava tudo, ficava olhando lá fora. E Deus colocou no meu coração um amor tão grande para aqueles presos, que eu apertava, dava paz e beijava cada um deles. Beijava. E aquele amor, um abraço, um beijo, antes de começar o culto. Aí um dia eu cheguei, ele não estava na porta. Até pensei que ele já tivesse recebido alvorada sortuda. Aí, o que acontece? Eu olhei, ele estava lá dentro. Uns 55, 60 irmãos. E ele estava lá dentro, estava no último bloco lá atrás. Eu abraçando um, beijando. E ele olhando, cada olhão assim. Eu digo, meu Deus, chega a vez dele, o que é que eu faço? O cara é bravo. Se eu não beijar, se beijar, mas chegou lá, eu apertei a mão dele e dei o beijo. Dei. Aí eu dei o beijo, ele me empurrou. Não quer beijo de homem. E saiu de dentro da congregação. Como o culto daí ia começar, eu fui atrás dele. Aí ele sentou lá no chão chorando. É mole? Aí eu sentei do lado dele. Eu vou ver se eu trago ele aqui para dar testemunho. Sentei do lado dele e falei com ele, digo, você me desculpa, porque é assim que a gente cumprimenta os irmãos, eu também, num gesto de amor, beijei você. Aí ele disse, não, mas não é por isso não. Eu digo, mas o que foi? Ele disse, não, porque toda a minha vida foi no morro, desde criança, pulando de laje para laje, e meu pai, minha mãe, nunca me deu um beijo, nem nunca falou que me amou. E o Senhor, além de me beijar, o Senhor disse que me amava em Cristo Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. E naquele mesmo dia, eu digo, vamos para lá. E não, vamos. Aí preguei a palavra, terminou, ele levantou as mãos, aceitou a Jesus. E você vai aplaudir até, porque agora é pastor de Deus e faz muito trabalho para fazer. Ele aceitou o sacrifício. Ele aceitou o sacrifício. Lá no presídio de Gacosta também, até no livro eu falo, o diretor do presídio, doutor João Raimundo Nascimento, não esqueço o nome dele, tem até o nome dele no livro também. Ele tinha uma raiva tão grande com o evangelho,
né? E eu evangelizava ele dizia, não, eu sou católico, mano, né? Você entendeu? Aí um dia eu digo, não, tem que pegar o doutor aqui e evangelizar ele direito. Eu falei, o senhor falou que é católico romano, mas o senhor diz que é apostólico, mas eu estou vendo aqui, com todo respeito do seu escritório, que tem imagem de escultura e tem vela acesa. E os apóstolos Paulo, João, nunca aceitou imagem de escultura. Ele, pelo contrário, eles pregavam contra. Tanto é que Paulo chegou numa cidade de Atenas, quando chegou lá, tinha uma deusa lá sendo adorada, uma tal de deusa Diana dos Efésios. E Paulo foi dizer que aquilo ali não era deusa e deram uma surra em Paulo, que Paulo ficou quase morto. Só no dia seguinte foi que Paulo levantou e saiu da cidade. E a Bíblia diz que Paulo nem voltou mais da cidade, tamanho foi a surra. Imagina hoje o Paulo chegasse em determinado local e dizer, vocês estão adorando a Deus, não. Aí eu falei para ele que quem vive na doutrina dos apóstolos, se é apostólico, é doutrina dos apóstolos, não é para estar com todo respeito, doutor. E eu falei também, e o senhor fala que é romano, sou católico romano. Eu digo, o senhor nasceu onde? Aí ele falou, nasci no Ceará. Eu digo, então o senhor não é romano, o senhor é cearense. Devagar, né? Devagar que a pessoa vai entender. Aí ele abriu o olho. E você vai aplaudir o Eterno, sabe por quê? Porque ele aceitou a Jesus. Ele abraçou a fé em Cristo Jesus. Tudo é uma questão de explicação. Por isso que eu gosto devagar, para você entender o que está sendo falado. Aleluia. Porque senão vai dizer, foi bom. É igual uma salada. Eu falo aqui para os irmãos, uma salada. A salada é bom, vem kiwi, vem maçã, vem banana, é bom. Então bota lá, tu come. Quem que não gosta de salada? Eu gosto. Vou botar meio litro ali que eu como todo. Mas você vai perguntar o que comeu, eu digo, não sei. Porque é salada. Agora, se for uma comida, direto só uma costela, né, uma rabada, sei lá o que for, você vai dizer, eu comi feijão, arroz, carne. É ou não é? Sabe o que comeu. Mesma coisa é a palavra. Eu gosto, se eu estou pregando aqui sobre a cruz, é porque eu recebi uma ordem de Jesus a pregar sobre a cruz. E terminar pregando também sobre a cruz, para você entender. Então, esse homem, graças a Deus, ele está... esse trabalho que a gente fez no presídio, graças a Deus está continuando. Eu vi muita gente. O doutor Manevaldo, está no livro também. Ele era advogado do não é Cristo vive não, entendeu? Não é Cristo vive. CV, né? Mas advogado de lá, doutor Manevaldo. E eu falei do amor de Jesus para ele, falei. E ele falava a mesma coisa, mano. Ainda falava que era maçom. Ganhei ele para Jesus. A última vez, sim, quando ele aceitou Jesus na Assembleia de Deus Copacabana, ele veio chamar eu e minha esposa para a gente ir para o batismo. Passados uns dias, encontrei com ele e disse, eu só não vou largar de fumar. E se eu aceitou Jesus, não aceitei. Mas vou largar de fumar, não. Eu digo, mas vai para a igreja. Então, esse menino eu larguei de fumar, porque ele estava me fazendo mal. Eu digo, mas vai para a igreja. Eu estou indo para a igreja, mas não vou largar a maçonaria, não. Eu digo, mas vai para a igreja, né? Sabedoria. Aí depois ele disse, é tanto trabalho na igreja que não dá tempo para a maçonaria. Eu dei baixa, não estou indo mais. O Espírito do Senhor, ele sabe como trabalha na minha vida e na sua vida. E a última notícia que eu teve dele era que é presbítero da Assembleia de Deus Copacabana. É assim que Deus faz, é assim. É assim que Deus faz. E tudo para a honra e glória do Senhor. Eu estou com essa idade, mas eu ainda pretendo ganhar muitas almas para Jesus. Fazer 74, eu quero viver 174, que é para ganhar muitas almas para Jesus. Agora, nós vamos, não vamos tomar muito tempo,
a gente vai celebrar a ceia, amém? Amém. Celebrar a ceia do Senhor. É para ser sempre lembrado desse momento tão... A ceia do Senhor, irmãos, é muito interessante porque é o rito distintivo das igrejas cristãs. A ceia é o rito distintivo das igrejas cristãs. Nós vamos fazer a leitura em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, como é de costume, versículo 23, e celebrar a ceia. Diz assim, a gente vai ler até o versículo de número 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Faze isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não sairemos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Os irmãos viram esse texto, ouviram direito, e Paulo fez uma recomendação na igreja de Coríntios. A recomendação que Paulo fez foi que para as pessoas que estivessem com fome, comer em casa. Quer dizer, por que Paulo fez essa recomendação? Porque na época as pessoas vinham de longe. Não é igual hoje, que as pessoas moram perto, vinham de longe. Poucas igrejas, cara, vinham de longe para o cenáculo. A cidade de Coríntios, segundo a história, que é verdade, era uma cidade grande, igual ao Rio de Janeiro. Isso para a época, era uma cidade marítima, tinha portos, tinha muitas fábricas. Então, as pessoas vinham de longe, devido ser poucas igrejas, e já trazia comida. Um trazia comida, outros vinham aqui na frente para pegar do pão para comer. Por quê? Porque não era um pedacinho igual é hoje. Era uma broa grandona, né? Aqui ali partia no meio, uma metade assim, uma meia lua, né? Aí dava para 2 pessoas. Então as pessoas ainda não tinham instrução, eles chegavam ali, pegavam um pedaço daquele e saia comendo dentro da igreja. Outro pegava. Aí o Paulo falou para as pessoas, essa é uma explicação, tá? Que se elas estivessem com fome, elas comessem em casa, né? Para ser julgado para juízo, né? Porque estava pegando as coisas sagradas para comer fora do templo.
Aí Paulo faz uma outra recomendação também, muito interessante, no versículo 28, que eu gosto muito. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a segunda vertente, ele diz: assim coma deste pão e beba desse cálice. Esse exame que Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, claro que é o homem, a mulher, fazer um autoexame, é porque Paulo sabia que nós não somos igual muitos pastores, doutores da lei, dizem que nós não somos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores lutando contra o pecado. Não tem lógica. Nós somos santos lutando contra o pecado. Então, por ser santo lutando contra o pecado, vem sempre os embates do dia a dia. Sim ou não? Sim. Aí vem embate, dia de hoje, a ceia. Só que a gente passou despercebido. Foi uma discussão com a esposa, com o filho, que eu acredito que não tem, né? Porque graças a Deus o casal não tem, mas é bem lá uma vez na vida, graças a Deus, né? Eu acredito que os irmãos também. Mas se tiver, às vezes o cara passa despercebido e vai comer do pão, né? Sem fazer um autoexame. Porque se eu hoje ferir minha esposa, qual que é que eu faço? Ou ela me feriu, antes de vou pegar o pão, mas vou aqui, perante a igreja, falar com ela, baixinho no ouvido dela: você me perdoa, que eu fui muito grosseiro com você. Quem está entendendo? Amém. Explicação para ficar tudo certo. E ela, por sinal, não perdoada. Daí porque você às vezes vê em determinadas igrejas o cara trocar o cálice, né? Ó, irmão, trocar o cálice que eu tive aqui para mostrar que a gente está em comunhão um com o outro. Esse exame é para isso. Não é examinar o homem, examinar os outros. Eu não posso examinar você, nem você me examinar. É examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame, a gente vai lá no tribunal da nossa consciência e vê: meu Deus, eu não discuti com a minha mulher, nem com o filho, nada. Mas será que eu pensei alguma coisa que não devia, alguma coisa indevido? Aí essa hora, que é a hora que a gente está celebrando aqui, é a hora da gente pedir perdão a Deus. Senhor, eu pensei algo que não devia ter pensado, porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras e por omissão. Então, um desses quatro, de repente, está enquadrado em nós, aí a gente pede perdão a Deus. Quem está entendendo? Amém. Depois de pedir perdão, e assim como deste pão, a bebida desse cálice. Para concluir, às vezes tem pessoas que ficam com vergonha de ir até o outro, porque diz assim: se eu for lá pedir perdão, aí as pessoas vão ver o que é que vão falar de mim. Não é as pessoas falar de você, é o que Deus fala de você. Porque o mais importante não é o que os outros falam, é o que Deus fala de você. Isso é que é importante, o que Deus fala de você. Outros pensam assim: se eu for, as pessoas vão dizer que eu ofendi a irmã ou irmão. Eu sou um santo homem de Deus, aleluia. Aí eu não vou fazer isso, senão vão pensar que... Não. De repente, você que levantou do seu lugar e veio me pedir perdão aqui, estou conjecturando, quem está entendendo? Amém. De repente o obreiro nonato levanta lá e vem aqui, me abraça e: pastor, só me perdoa. Aí você que está ouvindo aí vai pensar assim: Nonato, desculpa, tá, meu filho? Tá? Nonato fez uma coisa grave, nasceu e foi lá pedir perdão ao pastor. Não, às vezes foi eu que fiz uma coisa grave com o Nonato. Só que eu não tive coragem de ir lá. Aí o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: vai lá e pede perdão ao pastor. Foi ele que te ofendeu? Faça igual eu fiz. O ofendido, que era Jesus, desceu da sua glória à procura do ofensor. Então é o que nós devemos fazer. Quem está entendendo, aplaude a terra. A ceia do Senhor é uma festa de amor, não é uma festa de tristeza. Até porque no terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, está entre nós. Eu já falei com ele hoje, tenho certeza que você já falou. Então é uma festa do amor, porque
João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que crê merece ter a vida eterna. Você sabe. Então, é uma festa do amor. Mas a ceia também é uma festa de união fraternal. Diga, a ceia é uma festa de união fraternal. Quando as pessoas veem a gente participando da ceia, no mundo espiritual o adversário vê a gente participando da ceia, logo ele vai, no mundo espiritual, os adversários que são muitos, são principados e potestades, eles vão ver que nós estamos na união, nós estamos coligados com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, porque a gente participou da ceia. O que o adversário olha muito na ceia é para ver quem é que não vai pegar o suco da vida e o pão. Mas na hora que você pega, no mundo espiritual, na hora que você pega o pão e pega o suco, pão representando o corpo de Cristo e o suco representando o sangue de Cristo, aí o adversário teme e treme. Aí diz, eu não vou olhar para isso, porque esse aí já pegou, vou olhar para o outro. Aí o outro pega também, ele dá um tiro e volta para onde ele nunca devia ter saído, fica lá e você aplaude. E sendo a ceia a festa, uma festa de união fraternal, o Salmo 133 diz que é na união que o Senhor empresta a bênção e a vida para sempre. A ceia do Senhor também é um testemunho cristão. Diga, a ceia é um testemunho cristão. Por quê? Quando o pão está partido, lembra que o sacrifício que Jesus fez por nós é o sacrifício de Cristo, com prova do amor que Ele teve por nós. E o sangue, né, que nós vamos participar do suco, representa o sangue, é o sangue derramado para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Digo, o sangue que foi derramado lá na cruz foi para a remissão do meu pecado e dos seus pecados. Pode aplaudir até.